Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez com muita alegria, muita satisfação de poder compartilhar o que eu tenho de mais precioso, uma porção da palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por aqui? Então seja muito bem-vindo e saiba que isso daqui é uma comunidade que ama ler a palavra de Deus. E o objetivo desse canal é fazer você gerar essa cultura de leitura bíblica diária, para que você possa amar a palavra de Deus, amar as Escrituras, porque eu creio que a palavra de Deus é poderosa para dar destino ao coração do homem. Então vamos lá, nós estamos meditando e refletindo. Na verdade, hoje é a última reflexão de um livro extraordinário que é o livro de Salmos. Hoje nós vamos meditar sobre os últimos capítulos desse livro tremendo. Nós vamos ler e meditar dos Salmos 143 ao Salmo 150. Nós vamos explorar juntos nesses salmos orações de socorro, reflexões profundas e principalmente cânticos de louvor que nos ensina a glorificar a Deus em todo o tempo. Tudo isso e muito mais em mais um Discipulando pela Bíblia. E o Salmo 143 é um salmo de clamor por misericórdia em tempos de angústia. Davi inicia esse salmo com um pedido muito sincero. Ouve, Senhor, a minha oração. Aqui é um pedido, né? É um pedido instantâneo, é uma necessidade. Ele se reconhece como um servo frágil e implora por direção nesse momento. Esse salmo é uma confissão de que ninguém é justo diante de Deus e que precisamos da sua graça diariamente. A aplicação aqui é: quando não souber o que orar, diga como Davi: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E o próximo salmo, o Salmo 144, nós vemos aqui o salmista Davi dando uma declaração muito forte, dizendo que o Senhor é o nosso escudo e a nossa rocha. Nós vemos também aqui Davi louvando a Deus porque Deus o capacitou, o treinou para todas as batalhas que Davi e Israel estaria enfrentando adiante. Mas ele reconhece que sempre, todas as vitórias conquistadas sempre vieram do Senhor. Davi ele pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? Exaltando aqui a graça divina, a graça advinda da presença de Deus. O salmo termina com um retrato de prosperidade e alegria para aqueles cujo Deus é o Senhor. A aplicação que nós podemos extrair desse salmo é que mesmo em dias de luta, lembre-se, você tem um Deus que treina as suas mãos e guarda o seu coração para toda a batalha que você vai enfrentar. O Salmo 145 é um hino majestoso de louvor a Deus. Este salmo, que é de Davi, é totalmente voltado para exaltar o caráter de Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É um salmo que nos lembra da bondade, da justiça e da grandeza de Deus. A aplicação que nós podemos extrair é de que esse é um ótimo salmo para nós lermos, por exemplo, em voz alta, em momentos de gratidão a Deus. Esse é um dos salmos ideais para isso. Ele alimenta a nossa fé e aumenta o nosso louvor de gratidão a Deus. No Salmo 146, nós podemos extrair uma importante lição: não confie nos homens, mas confie no Senhor. Aqui o salmista nos adverte de forma muito clara: não confie em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. E logo em seguida apresenta as boas e maravilhosas obras de Deus, que julga os oprimidos, alimenta os famintos e liberta os presos. A aplicação que podemos extrair é de que quando as estruturas humanas falham, o Senhor, ele sempre permanecerá fiel. Ele reina para todo o sempre. E o Salmo 147 é um louvor ao Deus que cura e que sustenta o coração do homem. Esse salmo, ele louva a Deus por reconstruir Jerusalém, curar os quebrantados e sustentar os humildes. E a aplicação maravilhosa desse salmo é de que esse é a essência, esse é o caráter do nosso Deus. Ele é grandioso e também próximo. Ele se importa em restaurar todas as coisas. Ele equilibra o universo e cuida de cada detalhe das nossas vidas.
O Salmo 148, ele nos mostra que o Senhor ele é louvado por toda a criação. Esse salmo é um verdadeiro coral, é um coral onde está presente toda a criação. Olha que coisa linda, é uma bela poesia esse salmo. Anjos, sol, lua, estrelas, montes, animais e até reis e crianças são chamadas a quê? A louvar e adorar ao Senhor. É como se o universo inteiro fosse convidado a entoar um cântico de adoração a Deus. Qual é a aplicação que podemos extrair? É que seu louvor nunca será algo solitário, né? Você faz parte de uma criação inteira que glorifica o nome do Senhor. E o Salmo 149 aqui é um salmo que mistura alegria, mas também com uma parte sobre guerra espiritual, isso mesmo. Fala de louvor com danças, instrumentos e também da autoridade que Deus dá ao seu povo para quê? Para executar justiça. É um cântico que mostra que adorar também é uma forma de lutar contra as guerras espirituais. A aplicação que podemos extrair do Salmo 149 é de que nós podemos usar o louvor como uma arma espiritual. Cante, mesmo nos dias mais difíceis. Por quê? Porque a vitória começa na adoração do povo de Deus. E chegamos ao Salmo 150, ao final desse livro extraordinário. E nesse salmo nós temos um convite universal, um convite maravilhoso para mim e para você. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com tudo que tem fôlego. Que convite extraordinário! É um salmo que reúne todos os elementos dos salmos anteriores e conclui com um chamado universal a toda a criação. Para quê? Para adorar o nome do Senhor. E a resposta de tudo que lemos até aqui, em todo esse livro, é muito simples. Louve ao Senhor. A aplicação é: não importa o que você esteja passando, se você tem fôlego, então louve ao Senhor. E finalizando a porção de hoje, esse livro extraordinário de Salmos, eu gostaria de terminar pontuando algumas coisas que nós vimos muito importantes nesse livro maravilhoso. Pois no livro de Salmos ele começa trazendo muitos conselhos, depois nós passamos por muitos salmos de lamentações, súplicas, clamores, orações, até que nós chegamos aos últimos salmos, que na maioria deles fala sobre a questão das celebrações, dos louvores, da adoração, e terminam efetivamente com um chamado para que toda a vida, todo ser que respira, seja um instrumento verdadeiro de louvor sobre a face da terra. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Um conteúdo excepcional, finalizando esse livro extraordinário que é o livro de Salmos. Então, se você acompanhou essa aventura, essa jornada desse livro maravilhoso, eu te peço, por favor, humildemente, que você possa curtir, comentar, compartilhar, seguir esse canal. Por quê? Porque esse vídeo vai se tornar relevante e vai aparecer para outras pessoas serem abençoados por esse conteúdo, ok? E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, mas sem antes de deixar a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito, mas muito mais. Shalom!